Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aí no terceiro dia do ano de 2021. O século vai avançando, né? E passamos aí um 2020 turbulento, mas 2021 está aí e trará para nós os seus cuidados. Basta urdir o seu próprio mal, conforme diz o Eclesiastes. Mas eu gostaria hoje de refletir com vocês sobre alegria e regozijo. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 até o 22, que está escrito assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Gostaria de deixar esse texto e pensar em alguns objetivos para 2021. Traçamos objetivos em várias áreas, objetivos materiais. Quero esse ano reformar aquela cozinha que há tanto tempo ali está precisando de uma reforma. Quero trocar quero trocar o piso, revestir a parede com porcelanato bonito, quero colocar uma bancada. Nós fazemos planos assim, né? E planos na saúde. Esse ano eu quero comer menos coisas gordurosas, eu quero fazer uma caminhada, eu quero perder medida, eu quero fazer aquele tratamento que há tanto tempo estou postergando nos meus dentes. São planos. O coração do homem pode fazer planos. Mas existem os planos espirituais, né? Os projetos espirituais. E esse texto aqui mostra para nós que os projetos... O que é a palavra projeto? Né? Você projetar para frente aquilo que você ainda não viveu. Então, se você não tem vivido alguma coisa nessa palavra, projete para frente para você viver. Regozijai-vos. Primeira coisa, primeiro projeto para o ano de 2021, regozijo, o gozo. Né? Meus irmãos, a alegria do cristão ela é ultra circunstancial. Por isso o texto diz, regozijai-vos sempre. Aqui não é uma recomendação, é uma ordem. A palavra, o verbo no grego aqui expressa uma ordem. Regozijai-vos, alegrai-vos. Porque, não sei se você já parou para pensar, quando está fazendo calor, e você começa a reclamar do calor, você vai você vai sentir o calor mais profundo, mais forte na sua vida. Quanto ao frio, a mesma coisa. Ah, que frio! Você vai sentir frio. Você pode colocar a roupa que for, você vai sentir frio. Tudo se torna mais intenso, né? Esse é o objetivo das emoções, né? As emoções tornam os pensamentos e as circunstâncias mais intensas. Então a gente tem que parar e pensar. A gente precisa ser proativo nisso. Eu preciso colocar uma emoção positiva na vida. Regozijai-vos, não de vez em quando. Regozijai-vos, não quando tudo está bem, mas regozijai-vos sempre. Porque eu sei que para uma providência carrancuda existe uma face sorridente de Deus por trás. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu tenho esse pensamento, as circunstâncias difíceis do momento, elas são superáveis. Um elemento ali de gozo, de regozijo, não nas circunstâncias, não como um masoquista sente prazer na dor, mas como um homem de fé sente prazer no Deus que há de nos livrar de todos os nossos problemas. Eu quero dizer isso para você, todos os nossos problemas serão resolvidos. Né? Porque lá no céu você não vai entrar com problema. Tudo passa, mas a alegria não pode passar, a fé não pode passar, o amor não pode passar, e a esperança, você vai encontrar isso lá no céu. Regozijai-vos, portanto, sempre, né? Independente das circunstâncias.
Porque a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria não está nas coisas que possuímos, porque tudo envelhece. Nossa alegria está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o tesouro mais importante de todos. Lembra da parábola do tesouro escondido? O cidadão encontra um tesouro, volta para casa, vende tudo que tem e compra o terreno onde estava aquele tesouro. Nós temos Jesus, o nosso grande tesouro. Vai, vende tudo que tem, compre-o. Quer dizer, nós não precisamos comprar porque ele é oferecido de graça. Melhor ainda, você não precisa de vender tudo que tem, você precisa tão somente negar a si mesmo. Negue as suas emoções negativas. Que 2021 as emoções negativas sejam subjugadas pelo poder do regozijo. Em segundo lugar, nós precisamos, no verso 17, orar sem cessar. Meus irmãos, é um grande desafio, né? Orar sem cessar. O que não significa orar sem cessar? Orar sem cessar não é você orar o tempo inteiro, 24 horas por dia. Isso é impossível. Mas orar sem cessar significa que você, em todas as circunstâncias, você vai encontrar um motivo para se achegar a Deus. Deus é seu companheiro. Deus está ao nosso lado. Mais ainda, Deus está dentro de nós. Então nós podemos orar sem cessar. Você está trabalhando, né? De repente você ora, você faz uma oração, você comunica com seu Pai. Estava ontem lavando a varanda da minha casa e ali já tinha algum tempo que estava mergulhado em pensamentos diversos e de repente eu falei com Deus: Deus, o Senhor está aqui, eu quero nesse momento elevar os meus olhos para o Senhor. Eu quero usufruir da tua presença. E ali comecei, enquanto lavava a varanda da casa, eu comecei a falar com Deus. E aí pensei, puxa vida, eu não quero falar de problemas, eu não quero nesse momento interceder. Não, eu quero pensar. Eu comecei ali a pensar nos atributos de Deus. Comecei a pensar na sua misericórdia. Eu comecei ali a pensar na sua bondade, e ali comecei a falar a Deus como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é bondoso, e aí aí a oração começou a fluir. Comecei a falar, sentir paz, sentir gozo e alegria, porque o regozijar sempre não é algo fácil para o homem, não é algo natural. A gente precisa de um apoio, a gente precisa de alguém espiritual, de um ente espiritual para nos ajudar a regozijar sempre. O Espírito Santo. Quando você ora, o Espírito Santo se manifesta na sua vida, você se torna mais sensível a Deus, à presença de Deus, e você começa a ter um discernimento espiritual acurado. Então, orai sem cessar. Faça continuamente. Não deixe de orar. É como as contas que chegam todo mês e você tem que pagá-las, a oração também é assim. É algo que você tem que fazer continuamente, sem parar. Né? Assim como você precisa acender a trempe do seu fogão para poder esquentar a água para fazer o café, você precisa orar. Orar sem cessar é isso. Não é você orar intensamente durante alguns períodos e depois relaxar e parar de orar. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. Precisamos ser pessoas equilibradas. E na oração, isso precisa se fazer mistério. Em terceiro lugar, eu queria que o texto também diz, não, em tudo dai graças. O em tudo dai graças é um reforço ao verso 16. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças. Dá graça pela tragédia? Não. Nós não somos, como disse no começo, masoquistas. Em tudo dai graças, porque em tudo eu posso tirar uma lição. Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Portanto, eu entendo pela fé que tudo que estou passando tem propósitos eternos na minha vida. Eu posso ganhar experiência, eu posso fortalecer a minha intimidade com Deus, eu posso ter os olhos abertos para mudar rotas e rumos da vida, porque às vezes coisas
desagradáveis acontecem porque plantamos coisas desagradáveis no passado, ou deixamos de plantar, não é mesmo? Então, em tudo dai graças, porque eu posso tirar um ensinamento, porque eu posso ver a providência de Deus, e porque eu posso ter discernimento para mudar rumos na minha vida. Em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. Não pelo mal moral, mas louvar a Deus sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais. Para finalizar, o texto diz: não apagueis o Espírito. Que seja esse um projeto na sua vida para 2021. O Espírito Santo está sempre ali presente. Quanto mais próximo dele, mais sensível a sua voz. E às vezes ele fala, né? E para não apagar o espírito, você precisa acender a chama. Você precisa cultivar o relacionamento, né? Qual que é a função do... Vamos lembrar, o texto apagar, você apaga o quê? Você apaga, você vai lá, o trempe do fogão está ligado, você vai, como é que chama aqui? No seletor e apaga. Ou acende. Você tem essa opção. Você pode acender o seu relacionamento com Deus ou apagá-lo. Você apaga quando você bate de frente com os ensinamentos dele. Você apaga quando você se distancia dele. E aí a influência dele se torna cada vez menor a ponto de sumir. Você não sentir mais Deus perto de você. E aí a vida se torna um grande deserto. E esse é um grande passo para desviarmos da verdade. Portanto, não apagueis o Espírito. Chame-o sempre para perto de você. Obviamente estou aqui fazendo uma metáfora, né? O uso de uma força de expressão, porque ele está dentro de você. Não precisa chamar para perto alguém que está dentro, mas você precisa manter acesa a chama da comunhão com ele. Amizade. Quem é o seu melhor amigo? As pessoas muitas vezes reclamam, olha, eu não tenho amigos. Tem sim, você tem Deus. Deus é uma pessoa, Deus é um ente, Deus é uma entidade que está junto, próximo, ao seu lado, sobre você. Se sobre os céus lá está, se desce ao mais profundo do abismo, lá está Deus também. Ou seja, Ele é presente na hora do seu nascimento e Ele é presente na hora da sua morte. Não sei se você já parou para pensar que na hora da morte, nesses tempos em que o homem é tão somente um número para a Receita Federal, um CPF para consumo, a morte hoje é algo que deve acontecer lá no hospital, na UTI, sem ninguém presente. Talvez uma enfermeira tentando ali te aliviar a dor na hora da aflição. Não. No passado, a morte era uma celebração. No momento da morte de uma pessoa, era o momento em que ela estava cercada das pessoas mais importantes da sua vida. Ela não morria sozinha. Hoje, apesar disso, dessa circunstância, apesar de não termos mais essa oportunidade de morrer ao lado daqueles a quem amamos, porque as pessoas têm medo da morte, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus estará ali naquela hora. Então cultive essa amizade antes da morte chegar. Cultive esse amigo com a pessoa mais íntima e influente da sua vida. Não apague a presença dele em você. E por fim, não desprezeis as profecias. Desprezar as profecias, justamente, vamos lembrar que Deus fala através da sua palavra. A profecia aqui não é aquela profecia escatológica, em que alguém apresenta a você algo do futuro, né? Esse tipo de profecia a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos profetas, em vez de profetizar, dão profetadas, não é mesmo? Então, não confies num homem. No Antigo Testamento, aquele que profetizava e não acontecia,
era digno de morte por apedrejamento. Já pensou quantas pessoas morreriam hoje? Então tome cuidado com as profecias, mas não as despreze. Não despreze a palavra seja o seu guia, a palavra seja o seu norte, a palavra seja a sua bússola, a palavra esteja no seu coração, na sua mente. Irrigando tudo o que o texto diz, o regozijo, a oração, a gratidão, a própria presença do Espírito, porque Deus não contradiz a si mesmo. Se tem uma coisa que a Trindade possui, é a harmonia. Nenhum passa por cima do outro. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que esse domingo seja um domingo em que você ore, regozije, agradeça, acenda o fogo e norteie-se pela palavra de Deus em todas as decisões da sua vida, porque Ele é contigo por onde quer que andares. Um grande abraço, um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus.